Nós vimos no vídeo anterior que Dunia, irmã do Raskolnikov, estava numa situação muitíssimo delicada, né? O seu patrão, o marido de Marfa Pietrovna, acabou fazendo, né, algumas propostas indecentes para a menina. Só que se ela, lembre-se, ela deve 100 rublos, que é muito dinheiro, né? Quase o salário anual da mãe do Raskolnikov. Se ela simplesmente larga o emprego, como que ela vai pagar? Como ela pagaria esses 100 rublos que ela pegou adiantado, que ela pagaria somente um ano inteiro, né? Também ela acabaria destruindo a família, porque qual a razão, qual o motivo que ela daria a Marfa Pietrovna? Além de que seria um escândalo. E lembre-se que um escândalo, bem frequentemente, é, é, mancha as duas partes, principalmente a parte mais fraca, que seguramente é a Dunya aqui, né? Então vamos continuar lendo a carta da mãe do Raskolnikov. Além do mais, seria para Dunyatka um grande escândalo e não se iria evitá-lo. Houve para isso muitos e diferentes motivos, de sorte que, antes de 6 semanas, Dunia não podia esperar de maneira nenhuma livrar-se daquela casa horrível. É claro que tu conheces Dunia, sabes o quanto ela é inteligente e firme de caráter. Dunietka é capaz de suportar muita coisa e até nas situações mais extremas encontrar em si mesma magnanimidade para não perder a firmeza. Nem a mim ela contou tudo para não me deixar transtornada, e olhe que mandávamos frequentemente notícias uma para a outra. Sem querer, Marfa Pietrovna surpreendeu o marido fazendo súplicas a Dunietka no jardim, e interpretando tudo às avessas, acusou-a de tudo, pensando que fosse ela a causa de tudo. Ali mesmo deu-se entre elas uma cena horrível. Marfa Pietrovna chegou inclusive a bater em Dunia. Não quis ouvir nada, passou uma hora inteira gritando e, por último, ordenou que Dunia fosse imediatamente trazida de volta para a nossa casa da cidade numa simples telega de camponês. Uma telega de camponês é uma carroça aberta, você usa para transportar milho ali, né? Na qual foram lançadas todas as coisas dela. A roupa branca, os vestidos, tudo desarrumado e jogado conforme iam apanhando. Nisso, desabou um aguaceiro, e Dúnia, ofendida e difamada, teve de percorrer exatas 16 verstas numa telega descoberta ao lado de um mujik. O mujik é um mero camponês, né? Uma versta é mais ou menos 1 quilômetro, então a gente não precisa se preocupar com isso. Pensa agora o que eu podia escrever em resposta à tua carta que recebi 2 meses antes e sobre o que escrever. Eu mesma estava desesperada, não me atrevia a te escrever a verdade porque ficarias muito infeliz, amargurado e indignado. E além do mais, que poderias tu fazer? Talvez desgraçar-se, e além disso, Dunietka proibia. E eu não podia encher uma carta com futilidades e ninharias quando tamanha dor me invadia a alma. Durante um mês inteiro, essa história foi alvo de bisbilhotice em toda a nossa cidade. E a coisa chegou a tal ponto que eu e Dúnia não podíamos ir nem à igreja por causa dos olhares de desdém e dos cochichos, chegando até a ver comentários em voz alta na nossa presença. Todos os conhecidos se afastaram, todos deixaram até de nos cumprimentar, e fiquei sabendo de fonte segura que caixeiros de casas comerciais e empregados de escritórios pretendiam nos causar uma ofensa vil, lambuzando com breu os portões de nosso prédio. De forma que os proprietários passassem a exigir nossa saída do apartamento. Bom, lembre-se que breu é alcatrão, é piche, né? Então, a gente não sabe
a gente não sabe, e eu não consegui encontrar em referências, se você souber, coloca aí nos comentários, vai ajudar bastante, se era um costume, né? Mas a ideia é clara aqui, né? Você lambuza com um breu os portões para dizer, olha, tem uma pessoa suja aí dentro, né? E você não vai querer, se você é dono de um prédio, que o teu inquilino seja uma pessoa suja. Hoje em dia não, né? Mas naquela época. A causa de tudo isso foi Marfa Pietrovna, que já conseguira acusar e difamar Dunia em todas as casas. Ela conhece todo mundo conhece todo mundo aqui, e durante este mês tem vindo a cada instante à cidade, e como é um pouco tagarela e gosta de falar dos seus problemas familiares, especialmente queixar-se do marido, a todos e a cada um, o que não fica muito bem, espalhou toda a história num curto espaço de tempo. E não um curto espaço de tempo, e não só na cidade, mas em todo o distrito. Deixa eu só ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Eu coloquei uma nota, ela não está se encaixando. Fiquei sabendo. Não sei porque eu coloquei essa nota aqui, não. Mas em todo o distrito, né? A Marfa Pietrovna espalhou a notícia. Adoeci, mas Dunichka foi mais forte que eu. Ah, se tivesses visto como suportou tudo e me consolou e deu força. É um anjo, mas, graças à misericórdia divina, diminuíram os nossos tormentos. O senhor Svidrigailov, uma hora eu vou conseguir pronunciar o nome dele rápido, Svidrigailov, caiu em si e confessou, e pelo visto com pena de Dunia. Apresentou a Marfa Pietrovna provas completas e evidentes da inocência de Dunichka, ou seja, uma carta que ainda antes de serem os dois surpreendidos por Marfa Pietrovna no jardim, Dunia foi forçada a escrever e entregar a ele para rejeitar as declarações pessoais e os encontros secretos em que ele insistia e que, após a partida de Dunia, ficou em mãos do senhor Svidrigailov. Interessante, né? Pensar por que, que o senhor Svidrigailov confessou, né? Bom, não esqueçamos que ele gostava de Dunia, né? É claro que devia ser um tipo de gostar aí bem sexual, né? Meramente carnal. Mas eu não sei se qualquer um aguenta esse peso na consciência, vendo uma cidade inteira difamar uma moça e simplesmente ficar de mãos abanando. Então eu gosto de imaginar a cena, né? De ele chegando para a esposa dele, falando: olha, não é bem assim do modo como você entendeu, tá aqui a carta que a Dunia me mandou. Né? Nessa carta, ela o censurava com o maior ímpeto e total indignação, precisamente pela vileza do seu comportamento em relação a Marfa Pietrovna, fazendo-lhe ver que ele é um pai de família e um bom marido, e por último, como é torpe da parte dele atormentar e infelicitar uma moça já infeliz e indefesa. Em suma, querido Ródia, essa carta foi escrita de forma tão nobre e tocante que chorei lendo-a, e até hoje não a consigo ler sem derramar lágrimas. Além disso, para absolver Dúnia, finalmente apareceram os testemunhos dos criados, que tinham visto e sabiam bem mais do que imaginava o próprio senhor Svidrigailov, como é de praxe. Como é de praxe os criados saberem da vida pessoal dos senhores, muito mais que eles imaginam. Né? Marfa Pietrovna ficou totalmente estupefata e morta outra vez, como nos confessou. Primeira morte, sabia que o marido estava sendo assediado pela criada. Segunda morte era que o marido assediava a criada. Mas, em compensação, ficou plenamente convencida da inocência de Dunichka. E já no dia seguinte, um domingo na catedral, para onde fora diretamente, implorou de joelhos e em lágrimas a Nossa Senhora que lhe desse forças para suportar essa nova provação e cumprir o seu dever.
Qual é o dever, né? Em seguida, vamos ver se dá para falar qual é o dever. Não, eu vou deixar isso para aparecer novela, para cenas dos próximos capítulos. Qual será o dever?